honestamente de pecar. Você tem uma tendência honesta. Por quê? Porque seu corpo é feito disso. Daquilo que ele alimenta, você é feito disso. É por isso que você tem essa guerra. É por isso que você engorda. É por isso que você desanima. É por isso que tem depressão. É por isso que você quer matar os outros. É por isso que tem um tanto de explicação que às vezes você não parou para pensar. O tal do carbono. Você tem 3 inimigos. Seu cérebro, sua língua e o carbono. 3. Cérebro. O cérebro não quer prosperar, só quer sobreviver. É o alvo dele. Só a boca, só quer cortar a conversa. Fiada. Para ver se quita um dia. E seu corpo só quer alimentar as coisas dessa terra. Então, beleza. Então, a tarde da bênção agora nós vamos começar a falar para todo mundo virar santo. Santo no hebraico significa escolhido. Você já foi escolhido, você é santo. Ah, mas então agora eu vou ter que andar em retidão. Não dá conta. Quando você entende isso também, muda tudo. Você não dá conta de andar em retidão. Você precisa andar com quem é reto. Porque no caso não é eu aqui, é Jesus, o cara que não erra. Quando você internaliza isso, aí você fala, estou andando em retidão, estou andando nele. Ele é o caminho. Agora, entender a relação do demônio e do pecado, você vai falar, mano, para que é esse pecado? É para te manter ocupado e alimentar esse senhor não, essa praga. E quando você entende o que é o pecado, vou dar um aqui que vocês estão quase todos ferrados com isso. 43% do tráfego na internet é pornografia. E muita gente não produz porque é pornográfico. É muito mais fácil você encarar um vídeo pornográfico, você assiste 40 segundos, passa a sua vontade, do que você encarar seu cônjuge e ter que resolver o problema que você não resolve tem um mês. Às vezes sua esposa é chata mesmo, porque ela está dando sinal, você está insuportável, aí você fala, espera aí que eu vou arrumar alguém num vídeo ali que a pessoa nunca reclama, só ri. O que vai acontecer? Você vai ficar alimentando disso, você acha que está fazendo bem, está te ferrando, e você está alimentando um demônio que está do lado, só falando, vai, continua. O demônio chegou na sua casa, ele era pequeno. Papo, você podia trocar o nome? Demônio me incomoda. Não, é para te incomodar mesmo, é demônio. Tem gente que está em casa sozinha agora, e sabe o que está acontecendo? Tem 50 demônios assistindo a live junto com ele lá. Vocês acham que é brincadeira que eu estou falando? 50 demônios, um em cima da geladeira, um em cima da televisão, um em cima de cada coisa, uns 4 só no celular. Falando, volta aqui, presta atenção aqui. E os demônios tudo assim, ó. Não bota fé no que está falando, não. Não, para quê? Você não consegue isso, não. Não, santidade não, pecado. Isso é coisa atrasada, eles estão jogando, está trocando ideia agora com a pessoa. Eu vou falar um negócio para você. Demônio não tem conversa, demônio não tem amizade, demônio não tem entrevista. Eu já expulsei muito demônio. E quem não entende fica doente com isso. Mas muito. Chegou uma hora, nos lugares que eu ia, que tinha que expulsar os demônios, aí a galera falava assim para mim, o pastor, mano, só você quer expulsar os demônios, deixa os outros expulsar também. Eu ficava só caçando um assim, entortando a mão e tal. Tem umas características do corpo, quando você perde o controle mental absoluto, você começa a ter uma atitude endemonizante, mas depois você fica possesso. Eu não estou falando de possessão, eu estou falando que tem demônio sentado do seu lado agora que fica sugestionando coisa da sua cabeça. Isso não é místico não, isso é real. Ah, pá, mas eu nunca vi. Rapaz, você não vê um tanto de coisa, você não vê átomo, você não vê elétron, você não vê próton, e o trem está tudo funcionando. Você olha para a tomada, você vê energia? Não. Mete o dedo nela lá para você ver. Ah, então agora começou a mudar. Deixa eu te falar. Tudo existe e o fato de você não ver é ignorância visual o nome disso aí. Eu queria que você notasse essa expressão, porque ela vai mudar a sua cabeça hoje, tá? Chama ignorância visual. O fato de você não ler, não interessa. Na ignorância visual, tome cuidado com ilusão de ótica. Primeiro cuidado é, se eu não vi, não é que não existe, porque a maioria das coisas que existem na Terra, eu nunca vi com os meus olhos. Você nunca viu. Você vai ver criaturas debaixo da água que você vai ficar louco quando você vê. Você vai falar, não, isso aqui parece um demônio. Não, é só diferente das coisas que você viu no Walt Disney, só isso. Então a ignorância visual, a primeira coisa, muita coisa você não viu. O João, quando subiu no terceiro céu, viu coisas absurdas e falou, mano, não sei nem explicar. Paulo, quando viu o reino, falou, vi coisas nefastas, não consigo nem explicar. Aí que está o problema, a ignorância visual começou a sair, o cara chocou com o que viu. Ninguém viu Deus perfeitamente face a face, porque seu olho é consumido se acontecer isso. Só para você entender um pouco. Quando Deus ia ficar de frente com Moisés, ele tampava para Moisés não ter treta, para não morrer. Só via no fogo. Sabe o que significa isso?
Quando você entende, eu não estou falando de possessão e nem estou com brincadeira com o assunto espiritual, mas você é cheio de companhia, que é um monte de demônio que fica, ó, seta. O demônio passa e fala, vamos jogar uma seta. O que é uma seta? É um gatilho, anota aí. Aquilo que está escrito na Bíblia, milênio, chamado seta, significa gatilho. O demônio tem um relatório seu, uma prancheta sua. Ele está passando, dá uma olhada na prancheta. Como é que é? Ah, você está chateado? Espera aí que eu vou jogar uma seta. Aí joga lá um gatilho. Aí você continua nisso. Por isso que o coração tem que trancar ele, guardar. De tudo você tem que guardar, guarda o coração. Guardou o coração? Guardei. Aí alguém mandou a seta, bate no portão, nem entra. Você, não, aqui é igual o interior, a porta fica aberta. Não faz isso não. Por quê? Porque naquilo que são as falhas dos seus pais, geneticamente você carrega, enquanto você não resolve. Tem maldição hereditária sim, tem gente que não prospera por causa disso. Mas a maior parte dos problemas que eu conheço não é genético, é fenótipo. Tem gente que pega a doença não por genética, mas por convivência. Só que em todo tempo, alguém que está doidinho para ver você não prosperando, vai ficar jogando gatilho em você, ou seja, seta. A seta pegou, pup, aí você fala, é isso que eu vou fazer. Quando eu descobri que eu podia ter meu controle mental absoluto, a minha blindagem mental, rapaz, mas demônio não dá nem sugestão, não tem que estar nem perto. Eles falam, mas esse cara é incansável. Eu fiz um negócio uma vez que mexeu muito comigo, eu ouvi uma pessoa fazendo, eu falei, eu vou testar. Um dia nós estávamos num grupo de oração, e aí deu um sono, eu falei, vou dormir. Vou dormir. Fui dormir. E eu senti uma opressão mesmo, assim, vai mesmo, você está com muito sono. Aí fui dormir, tampei aqui, ó. E fingi que estava roncando e do nada, eu te peguei, diabo! Rapaz, o demônio pulou dessa altura. Vocês estão vendo, eu já fiz isso. Até eu sei aí, até os demônios assustou. Deixa eu contar uma experiência que eu tive. Eu estava num encontro com um cara, um dos caras que eu mais respeito, chama Adean. O Adean é um pastor desse tamanho assim, ó. Aí estava no encontro com Deus, eu participei desse evento aí desde 1999. E aí eu fui no encontro com Deus, ele tinha a boquinha torta. Eu nunca vi um cara fazer aquilo, e ali eu falei, mano, o mundo espiritual é pesado. E aí estava todo mundo igual vocês aqui na palestra lá dentro do encontro. Aí ele falou assim, fecha as portas. Fecha as portas. Aí eu era tipo, assistindo igual você, né, no encontro. Aí eu, fecha a porta, beleza. Aí ele falou assim, te peguei, demônio. Eu olhava para ele e falava, que cara pateta. Aí ele falou, você achou que eu ia expulsar você de noite, agora é no meio da tarde. Pode manifestar todos os demônios. E quando ele falou isso, eu não sei, mas eu acho que umas 30 e poucas pessoas ficaram possessas. E uma pessoa do meu lado ficou possessa. E ele falou assim, e eu não vou expulsar agora. Você vai ficar aí amarrado ouvindo a palavra. E eu, Pablo, fiquei sentado do lado de um possesso e falava, Jesus, não deixa eu ficar demoniado não, por favor, em nome de Jesus, socorro. Eu era criança na época, eu era adolescente. E não, você tinha que estar lá, você tinha que estar lá. Sabe o que aconteceu? Naquele exato momento, ele não expulsou e eles ficaram todos retorcendo na cadeira, amarrado mesmo. Aquela cena mexeu tanto comigo, tanto que eu apaixonei pelo mundo espiritual de ver que tem gente que domina as coisas. E aí eu me encantei com esse negócio, eu não consigo. Assim, você falar assim para mim, a Bíblia não é real. Eu olho para você e falo, coitado. Aí alguém de uma religião fala, não existe demônio. Aí eu falo, acredita em Jesus? Aí a pessoa fala, sim. A primeira coisa que ele fez foi expulsar o demônio. Aí o outro fala, não, na minha religião não existe milagre. Acredita em Jesus? A segunda coisa que ele fez foi um milagre. Aí você começa a olhar as coisas e fala, mano, você não acredita? Você sabia que um monte de gente não acredita na Bíblia, certo? Alguém fala que é fábula, fala ou não fala? Por que é proibido em 52 países, na geração que tudo é liberado? Mano, só entre nós, não fica chateadão. Fumar é cancerígeno, é liberado. Dar o cu, vai arrebentar com suas pregas, é liberado. Agora, a Bíblia é proibida por quê? Eu anotaria assim, porque ela tem um problema muito sério lá dentro. Quem pega aquilo lá governa. É por isso que é proibido. Os povos que não deixam alguém tocar na palavra, é porque sabe a revolução do reino que acontece quando alguém mexe com esse negócio.
Então, assim, você não precisa vir pregar para mim ou falar o que é a sua religião. Isso para mim tanto faz, eu vou direto na fonte. Respeito o que você acredita, isso é problema seu. Agora, o que eu estou te falando é simples. A Bíblia é um manual de governante. Todas as civilizações tocou nisso, governou a terra. Eu te falo o processo da terra inteira. O Egito só governou a terra por causa da palavra. O José foi para lá. Explodiu, governou. Grécia já governou, mesma coisa. Roma, mesma coisa. Tudo aconteceu porque meteram a mão na Bíblia. Todas as nações foram assim. E os Estados Unidos não é diferente. Os Estados Unidos não é diferente. Agora, não sei se você sabe. É a nossa vez agora. Essa mensagem do reino sendo proliferada, como é que você vai ficar com o demônio de estimação em casa? Se eu te falar, você dá ração para isso todo dia. Pablo, é o seguinte, você falou de pecado aí, mas assim, eu sou uma pessoa tão pura. É mesmo? Você tem medo? Alimento de demônio. Você é tímido? Alimento de demônio. Pablo, eu estou com medo. Alimento de demônio de novo. Só que é bonitinho, é pequenininho, filhote. Por que você aceita em casa? Porque é filhote. Pai, cheira para você ver o cheiro desse trem. Cheira o subaco desse demônio para você ver. Talvez você fique vendo as coisas como elas não são. Quando você entender as coisas como elas são. Eu sabia que esse trem meio-dia ia virar tarde da benção. Vocês vão ver o que vai acontecer. Por favor, entenda. Muitas coisas que você não consegue sair do lugar é pela tropa que está do seu lado. A pessoa fala assim, Deus está comigo. Não, não está. Sabe por quê? Porque quando você não faz aquilo que Ele te chamou, você sai debaixo do mover, não é Ele que sai correndo. Você tem que entender que a parada com Deus não é Ele virando as costas para você, é você saindo fora do sinal. Ele criou uma cobertura, igualzinho de GPS, igual do celular. Você tem uma cobertura de sinal. E essa cobertura de sinal, se você estiver debaixo dela, você está pegando um sinal. Você saiu debaixo da cobertura. Ah, mas Deus, Ele cobre todas as coisas. Não, Ele cobre aquilo que Ele te chamou.